Rapaziada, o clima já começou a esquentar e o Mengão tá prestes a viver mais uma daquelas semanas de arrepiar o coração da nação rubro-negra. E olha, tem notícia quente, tem bastidor, tem polêmica e, claro, tem Libertadores da América, meu amigo. Então já se prepara, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça em tudo que tá rolando com o Flamengo e no futebol brasileiro. Para começar, ninguém esperava por essa, surgiu uma novidade pesada sobre o futuro do Gerson. É isso mesmo, o Coringa pode estar perto de um retorno inesperado ao futebol brasileiro, e o nome do Cruzeiro aparece forte nessa jogada. Mas calma, eu já chego lá, porque antes disso a gente precisa falar sobre o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, a arbitragem resolveu ser o centro das atenções, e adivinha quem acabou sendo beneficiado? Exatamente, o Palmeiras. Parece até repetição, mas não é. E isso tem mexido com a paciência da torcida adversária. O jogo entre Palmeiras e Cruzeiro prometia ser um duelo de alto nível, primeiro contra terceiro colocados, só que bastaram 15 minutos para a polêmica tomar conta. Gustavo Gomes deu uma chegada dura no Wanderson, lance para cartão vermelho claríssimo. O jogador do Cruzeiro saiu machucado, o VAR chamou o árbitro, e o que aconteceu? Apenas um cartão amarelo. Isso mesmo. O juiz viu, reviu e ainda achou que não era para expulsão. E aí, mais uma vez, ficou aquela sensação de que o Palmeiras tem um empurrãozinho invisível. Resultado, empate sem gols, e o time paulista continua na liderança, agora com 62 pontos. Se o Flamengo tivesse vencido Fortaleza, o Mengão estaria na frente, com 64, mas acabou ficando um pontinho atrás, com 61. Mesmo assim, o campeonato ainda está aberto. Faltam 9 rodadas e tudo pode acontecer. O Palmeiras tem 3 jogos em casa e 6 fora, enquanto o Flamengo joga 5 vezes no Maracanã e 4 longe do Rio. Isso pode fazer toda a diferença nessa reta final. O time rubro-negro precisa transformar o Maracanã em um caldeirão, fazer valer o mando e vencer todas as partidas possíveis. Tem confronto direto, tem clássico contra o Fluminense, tem duelo complicado contra o São Paulo, que agora vai acontecer na Vila Belmiro e ainda tem o Sport pela frente, jogo marcado pro sábado à noite, no Maracanã. Agora, para quem acha que o Campeonato Brasileiro já acabou, segura aí. Ainda tem muito chão pela frente sim, pro Flamengo brigar pelo título. O elenco é forte, a torcida empurra aí. Se o time entrar com vontade e raça, a diferença de um ponto pode virar nada em questão de uma rodada. O importante agora é foco total e não deixar o Palmeiras disparar. Mas vamos combinar, o assunto que realmente faz o coração bater mais forte é a Libertadores. O Flamengo já embarcou rumo à Argentina para enfrentar o Racing em um jogo que promete ser uma verdadeira batalha. O técnico Felipe Luiz tem insistido muito no preparo mental dos jogadores. Ele sabe que o ambiente no estádio Cilindro vai ser hostil, pesado, com a torcida argentina empurrando o time o tempo todo. E o Racing vem com tudo. O treinador deles é ídolo do clube, conhece a casa, e tem mobilizado os torcedores para fazer uma festa histórica. Só que do outro lado tá o Flamengo, gigante, experiente com jogadores acostumados a decidir. O Mengão joga pelo empate, mas a ideia é ir para cima, buscar o gol e garantir a vaga na final com autoridade. A dupla de zaga deve ser formada por Léo Ortiz e Léo Pereira, uma parceria que vem se fortalecendo a cada jogo. Ortiz foi poupado contra o Fortaleza, mas está recuperado e pronto para essa decisão. O Felipe Luiz, que assumiu o comando técnico recentemente, está apostando todas as fichas nessa semifinal. Ele sabe o peso que esse jogo tem. A Libertadores é o grande objetivo da temporada, e ninguém quer ficar de fora de mais uma final. É o tipo de partida que define o ano, que separa quem só joga bola de quem realmente é campeão. E, olha, se tem uma coisa que o torcedor do Flamengo sabe fazer é apoiar. Mesmo quem não tá na Argentina vai estar ligado, empurrando o time de longe. A energia da nação é surreal. Quando o Mengão entra em campo com o apoio da torcida, parece que o time cresce, joga diferente. E é disso que o Flamengo vai precisar: garra, concentração e, acima de tudo, frieza. Porque o Racing vai tentar abafar desde o primeiro minuto, vai vir com pressão, catimba e tudo que o futebol argentino sabe fazer de melhor. Agora,
Mudando um pouco de assunto, bora falar dessa novela chamada Gerson. O Zenit ainda não conseguiu fazer o jogador se adaptar à Rússia. O cara até marcou um gol recentemente, mas nem comemorou. Deu pra ver na expressão dele que algo não tá legal. E quando o jogador perde o brilho, perde a alegria de estar em campo, é sinal de que algo precisa mudar. E é aí que entra o Cruzeiro. A informação que circula é que o time mineiro estaria interessado em envolver o Gerson em uma negociação com o zagueiro Bruno Alves, que vem se destacando por lá. O Zenit quer o defensor e estaria disposto a discutir uma troca. O Gerson, que sempre deixou claro o desejo de voltar ao Brasil, poderia ser a peça perfeita para viabilizar essa operação. Claro que ainda é cedo para afirmar qualquer coisa, mas nos bastidores essa conversa já começou a ganhar força. O curioso é que o Gerson, desde que saiu do Flamengo, nunca mais pareceu o mesmo. No Mengão, ele era peça fundamental, dono do meio-campo, símbolo de raça e técnica. No Zenit, apesar de algumas boas atuações, a relação parece ter esfriado. Os dirigentes russos estão observando tudo de perto, e já não descartam a saída do jogador. O problema é que o clube não vai liberar fácil. A multa é alta, e qualquer acordo precisaria ser muito bem costurado. Por enquanto, dentro do Flamengo, ninguém fala em contratação. A diretoria está com os olhos totalmente voltados para a semifinal da Libertadores. Tudo o que envolve o time agora é foco na Argentina. O momento é de união total, e qualquer decisão sobre reforços fica para depois. O objetivo, neste instante, é só um: voltar classificado de Buenos Aires e carimbar o passaporte para mais uma final continental. Quem acompanha o Flamengo sabe, quando esse time encaixa, é difícil segurar. E se o espírito da torcida contagiar os jogadores, a chance de ver o Mengão novamente brigando por mais uma taça é enorme. A Libertadores é o palco que o Flamengo gosta, é o torneio que faz o torcedor sonhar, e essa semifinal tem tudo para ser mais uma dessas noites épicas, do tipo que entra para a história. E o clima em Buenos Aires já é de pura expectativa. Desde cedo, torcedores argentinos começaram a se reunir nos arredores do estádio, cantando, soltando fumaça azul e branca, transformando as ruas em um verdadeiro caldeirão. O Racing está mobilizado, e isso o Flamengo já sabia que iria enfrentar. Mas o Mengão chega com confiança, consciente do peso da camisa e da responsabilidade que carrega. São milhões de torcedores espalhados pelo mundo, todos com o mesmo pensamento: ver o time novamente em uma final de Libertadores. O Felipe Luiz sabe que não vai ser fácil. Ele conhece o futebol argentino, sabe da intensidade e da catimba que eles aplicam em jogos desse nível. Por isso, tem trabalhado muito o lado psicológico do elenco. O treinador quer que o time entre com a cabeça fria e o coração quente. Sabe que, se o Flamengo conseguir controlar o emocional, o talento dentro de campo faz o resto. Jogadores como Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro sabem que podem decidir a qualquer momento. O grande desafio é transformar essa qualidade em gols, mesmo sob pressão. O clima dentro do vestiário é de foco total. Segundo quem acompanha a delegação, os jogadores estão concentrados, sem espaço para distração. A ordem é manter a calma e respeitar o adversário, mas sem se intimidar. O Flamengo chega com a vantagem do empate, mas ninguém quer jogar pelo regulamento. O time quer vencer, quer deixar a marca, mostrar que continua sendo o grande protagonista da América. Enquanto isso, no Brasil, a torcida se organiza para empurrar o time à distância. Em várias cidades, bares e praças vão virar pontos de encontro para acompanhar a partida. É impressionante o poder dessa torcida. O sentimento é quase religioso, uma energia que atravessa fronteiras. E isso os jogadores sentem, mesmo longe de casa. É como se o Maracanã se estendesse até Buenos Aires. Felipe Luiz também tem mostrado uma postura serena nas entrevistas. Ele evita criar polêmicas e prefere reforçar o discurso de confiança. Fala muito sobre o grupo, sobre a importância da união e da entrega. Ele sabe que essa pode ser a grande chance de consolidar seu nome como treinador do Flamengo. Assumir o comando técnico depois de anos como jogador é um desafio enorme, mas ele tem mostrado personalidade e comando. Os atletas o respeitam, entendem suas ideias e têm seguido à risca o que ele pede.
Uma das grandes apostas para esse jogo é o retorno de Léo Ortiz, que formará novamente dupla com Léo Pereira. A zaga, que vinha sendo um ponto de preocupação, agora ganha mais consistência. O time deve jogar compacto, tentando neutralizar as investidas do Racing e explorando os contra-ataques com velocidade. O Flamengo sabe que, se fizer um gol cedo, pode desmontar toda a estratégia dos argentinos. E o Racing, claro, também tem seus trunfos. O técnico deles é experiente, conhece bem o Flamengo e tem feito um discurso inflamado, pedindo que os torcedores transformem o estádio em um inferno. O elenco argentino é jovem, veloz e joga com o coração. Eles sabem que estão diante da chance de fazer história, já que o clube não chega a uma final de Libertadores desde 1962. É muito tempo. E por isso mesmo a pressão deles é enorme. Mas o Flamengo tem o que poucos times da América têm, jogadores acostumados à decisão. Gente que já levantou taça, que já jogou sob vaias, sob gritos e até sob chuva de garrafas. Esse tipo de jogo não assusta quem tem espírito vencedor. E é justamente isso que o torcedor espera ver em campo. Um time corajoso, intenso, com sangue nos olhos e a bola no pé. Enquanto isso, o noticiário não para de falar sobre o futuro de Gerson. Mesmo com o Flamengo focado na Libertadores, o nome dele continua rondando as conversas. O Cruzeiro aparece como um possível destino, e a especulação cresce a cada dia. O Zenit, que detém os direitos do jogador, estaria disposto a abrir negociação envolvendo o zagueiro Bruno Alves, destaque da equipe mineira. A ideia seria uma troca que beneficie os dois lados. O problema é que o Zenit colocou uma multa altíssima no defensor, e isso pode complicar. Ainda assim, o fato de o clube russo admitir conversar já é um sinal claro de que algo pode acontecer. O Gerson é um daqueles jogadores que a torcida do Flamengo nunca esquece. A forma como ele dominava o meio-campo, sua técnica, sua força física e a capacidade de decidir jogos deixaram uma marca. Ver o nome dele sendo novamente ligado ao futebol brasileiro reacende um sentimento de esperança em parte da torcida. Mas, neste momento, o clube prefere manter os pés no chão. A prioridade é a Libertadores. Tudo que diz respeito a reforços só será discutido depois da competição continental. E faz sentido. O momento é de total concentração. A comissão técnica sabe que cada detalhe conta. A logística da viagem, o descanso dos atletas, o controle emocional, tudo é planejado com cuidado. O Felipe Luiz até tem lembrado nas reuniões que, em jogos como esse, a diferença entre vencer e perder está em quem consegue pensar melhor sob pressão. E o Flamengo tem jogadores que já provaram que sabem lidar com isso. A cidade de Buenos Aires respira futebol. Em cada esquina, em cada bar, há uma conversa sobre a semifinal. E o nome do Flamengo é sempre citado com respeito, porque todo mundo sabe que enfrentar o Mengão é enfrentar um gigante. Os argentinos reconhecem a força do elenco, e o medo deles é justamente ver o Flamengo jogar com confiança. Quando o time rubro-negro entra solto, com toques rápidos e movimentação intensa, é difícil segurar. A delegação rubro-negra chegou sob forte esquema de segurança, e o ambiente no hotel é de serenidade. Os jogadores têm mantido a rotina habitual, sem dar brechas para distrações. Felipe Luiz liberou apenas uma pequena parte do treino para a imprensa, e o restante foi fechado. Ele quer surpreender. Pode até pintar uma mudança de última hora na escalação, algo tático para confundir o Racing. O treinador tem mostrado ousadia, e isso pode ser um diferencial. O torcedor mais supersticioso já começa a lembrar de outras viagens históricas do Flamengo pela América. Jogos sofridos, vitórias épicas e viradas que pareciam impossíveis. É disso que o rubro-negro vive, é isso que o time representa. Cada partida é uma nova história sendo escrita, e a de agora tem todos os ingredientes de um grande capítulo. Enquanto a bola não rola, a ansiedade toma conta. A nação sabe que o jogo vai ser duro, mas também sabe que quando o Flamengo quer, o Flamengo vence. E é com esse espírito que a delegação embarcou, determinada, unida e pronta para lutar até o fim. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada!
O futebol brasileiro, e especialmente os bastidores do Flamengo, estão mais uma vez em ebulição. Um dos protagonistas da cena, Bruno Henrique, rompeu o silêncio e deixou escapar palavras que prometem movimentar o mercado e agitar a torcida rubro-negra. Segundo ele, há uma insatisfação clara dentro do próprio elenco com relação a uma possível volta de um nome que, até então, despertava atenção, mas agora parece gerar mais tensões do que entusiasmo. Ninguém do elenco quer que ele volte para o Flamengo, afirmou o atacante, em uma declaração que, mesmo breve, é suficiente para incendiar conversas nos corredores do clube e nas redes sociais. O comentário de Bruno Henrique veio em meio a uma série de especulações sobre reforços e movimentações dentro do clube. Embora o Flamengo esteja sempre atento ao mercado e a possíveis retornos, a fala do jogador sugere que nem todos os integrantes da equipe estão alinhados com essa ideia. Fontes próximas ao vestiário revelam que a resistência não é apenas pelo histórico do atleta, mas também por questões de convivência e impacto no ambiente interno. A declaração, mesmo que informal, levanta questionamentos sobre como o técnico e a diretoria lidarão com a situação, caso a negociação avance. Além disso, o episódio reacende antigos rumores sobre a influência de jogadores mais experientes nas decisões do elenco. Bruno Henrique, conhecido não apenas por seu talento em campo, mas também por sua postura firme fora dele, parece assumir um papel de voz coletiva do grupo. A sugestão de que o retorno de determinado atleta não seria bem-vindo deixa clara a complexidade de administrar personalidades e interesses dentro de um time que, nos últimos anos, acumulou grandes títulos e desafios. Enquanto os torcedores se dividem entre a expectativa de reforços e a preocupação com o clima interno, a repercussão da declaração promete se prolongar. Comentários nas redes sociais, debates em programas esportivos e até movimentos nos bastidores da diretoria indicam que a fala de Bruno Henrique não passará despercebida. No mundo do futebol, um comentário aparentemente simples pode alterar rumos, influenciar negociações e até modificar planos estratégicos do clube. E, no caso do Flamengo, parece que essa história ainda está apenas começando, com os rumores crescendo a cada dia. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!